Fala galera do SP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão, dessa vez uma questão lá do Enem 2009, não aquele cancelado, a primeira aplicação do Enem. Vamos lá? Na democracia estadunidense, os cidadãos são incluídos na sociedade pelo exercício pleno dos direitos políticos e também pela ideia geral de direito de propriedade. Compete ao governo garantir que esse direito não seja violado. Como consequência, mesmo aqueles que possuem uma pequena propriedade sentem-se cidadãos de pleno direito. Na tradição política dos Estados Unidos, uma forma de incluir socialmente os cidadãos é, antes de ir para as alternativas, vamos pensar o que é que o texto coloca, o enunciado coloca, como quem é considerado cidadão. Quem é que pode exercer esses direitos políticos, né? Ele coloca como alguém que tem direito à propriedade, né, tem direitos políticos e é considerado cidadão. E o governo é o responsável por fazer com que esses direitos não sejam violados. Então, vamos lá, para o comando de novo. Na tradição política dos Estados Unidos, uma forma de incluir socialmente os cidadãos é a hierarquizar os indivíduos segundo suas posses. Apesar dessa alternativa falar sobre posses, o enunciado falar sobre o direito à propriedade, esse não é o nosso gabarito, porque a ideia da lei americana não é criar uma hierarquia, né? E sim colocar os cidadãos em pé de igualdade quando eles têm esse direito de propriedade e os demais direitos. Então, não é o nosso gabarito. Na letra B, eu tenho defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham propriedades. O que a lei defende, o que essa tradição política defende, é que todo cidadão tem esse direito à propriedade privada, mas não que todo cidadão tenha a obrigação de ter propriedades. Então, não é o nosso gabarito. Na letra C, eu tenho submeter o indivíduo à proteção do governo. Na verdade, ele está protegido pelo governo a partir do momento que o papel do governo é fazer com que esses direitos não sejam violados. Mas o texto não fala especificamente sobre isso. Ele faz uma relação entre a propriedade e a ideia de cidadania. Então, não é o nosso gabarito. Na letra D, estimular a formação de propriedades comunais. Propriedade privada e propriedades comunais são opostos. Então, não pode ser o nosso gabarito. Eu tenho aqui a letra E, que é a que nos restou e é, de fato, o nosso gabarito, que diz vincular a democracia e possibilidades econômicas individuais. Então, essa possibilidade econômica individual é esse direito aqui à propriedade. Uma observação importante é que a política dos Estados Unidos ela foi formada sobre esse direito de propriedade privado e essa é uma ideologia capitalista mundial, de caráter mundial. Mas há um paradoxo nessa ideia, porque nos períodos de crise, esses cidadãos eles não podem ter sequer condição de viver ou de sobreviver, e mesmo assim, mesmo não tendo a condição porque viviam crises, o governo estimulava o consumo. Então, essa ideia de propriedade de ser cidadão muitas vezes falhou na democracia americana, estadunidense. Inclusive, nós temos momentos em que ocorre um liberalismo total, como a década de 70, e nós temos momentos onde ocorre uma intervenção estatal na economia, como no período da crise de 29, a partir das medidas tomadas para solucionar a crise. Então, nós temos um paradoxo nessa ideia aqui, nessa tradição política de inclusão social dos cidadãos, né? Mas o nosso gabarito é a letra E, vincular democracia e possibilidades econômicas individuais. Eu fico por aqui, mas eu volto no próximo vídeo com uma nova questão. Não se preocupa, fica com a gente que a gente vai resolver todas as questões do Enem para você, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.